Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Isabela Mate Podcast. Como sempre, uma honra poder estar falando com vocês. Fico muito feliz. Eu adoro esse podcast, adoro esses papos que a gente tem, ou que eu tenho sozinha com a minha cabeça, imagino que estou tendo com vocês. Hoje eu vou falar sobre um tema um pouco polêmico, que é o seguinte: as pessoas estão mais burras? Você já teve uma situação que, sei lá, você estava observando a situação ou passou por uma situação que você falou assim: "Será que as pessoas estão mais burras?" Tipo assim, será que elas estão mais burras mesmo? E aí eu tenho várias situações que eu já pensei assim, eu vou dividir algumas com vocês. E tem histórias também de pessoas próximas que me contaram que, cara, é difícil até de acreditar que essas coisas acontecem, mas acontecem real muito. E aí eu vou primeiro começar a dissertar sobre o que eu acho dessa origem, desse sentimento de achar que as pessoas estão mais burras. Não é um sentimento de arrogância em nenhum sentido, porque as pessoas estão mais burras, eu me incluo nas pessoas que estão mais burras. Eu normalmente falo: "Será que a gente tá mais burro? Será que a gente", entendeu? Vou trazer uma situação, vocês vão ver. Por exemplo, quando eu trabalho, como vocês sabem, né, eu trabalho muito com conteúdo. Conteúdo é muito porta de entrada para várias das coisas que eu faço. Então, eu tenho algumas empresas e dentre as minhas soluções e, enfim, soluções que eu vendo, então, por exemplo, eu tenho treinamentos, cursos voltados para o mercado digital, então de produção de conteúdo, de empreendedorismo digital. Eu ministro palestras corporativas, palestras em eventos sobre assuntos diversos. Eu faço publicidades com marcas, eu tenho empresas de moda também. Em cada um desses negócios, eles são alimentados por conteúdo, então eu produzo muito conteúdo e acabo também navegando para conseguir entender melhor os conteúdos, de diversas redes sociais, mas principalmente o TikTok e o Instagram são os que eu mais tô ali. O Lua gosta muito de Facebook Watch, eu gosto também de YouTube, mas enfim, estamos ali. LinkedIn também é importante, né, do lado corporativo e tudo. Mas cara, você já abriu um conteúdo e foi ler os comentários, e você simplesmente se perguntou: "Será que a nossa espécie vai sobreviver se nós somos isso?" Tipo assim, será que se rolasse uma coisa de vida ou morte, será que essas pessoas iam sobreviver? Porque tem umas pessoas que fazem uns comentários, eu não vou falar que a pessoa é burra, mas que às vezes fazem uns comentários tão burros, que gera reflexões. E eu duvido que eu tô sozinha nessa, porque eu conversei com umas 8 pessoas próximas, se era um sentimento só meu, e essas pessoas falaram: "Não, cara, eu também penso isso". Então, às vezes, você tá numa conversa, ou você tá vendo, sei lá, um podcast de alguém, ou você tá, né, alguém participando de um podcast, ou você tá, enfim, tanto faz. Mas você tá em situações, em alguma situação. Você tá vendo pessoas conversarem, ou você tá dentro de uma conversa e você fala: "Caralho, que burrice, né, que conversa burra que a gente tá tendo". Tipo, que não é possível, tipo, não é possível. Ou você olha pessoas conversando de temas ou básicos ou temas um pouco mais profundos. Então, por exemplo, não vou entrar no mérito de política nem nada do tipo, mas eu acho que a gente tem que saber o mínimo da história para opinar em cima de algum assunto. Então, a gente tá vivendo uma época muito difícil, não sei se você acompanhou, se está acompanhando, se sabe o mínimo sobre a guerra entre Israel e palestinos. Então Palestina e Israel. Existe todo um contexto histórico que embasa, essa situação, que é uma situação terrível para os 2 lados, né, é uma situação terrível para os israelenses, é uma situação terrível para o povo judaico, é uma situação terrível para os palestinos inocentes, é uma situação muito ruim, assim. E dentro dessa situação existem contextos para que ela exista hoje em dia, não é do nada. Não é do nada fulano decidiu bombardear ciclano, não é do nada fulano decidiu fazer A, B ou C. E dentro dessa situação, eu lembro que quando eu estava, começando essa situação, eu não exponho normalmente opiniões, porque, eu não acho que eu sou inteligente o suficiente de nessas situações, não é nem inteligente, assim, eu acho que eu não sei o suficiente para poder opinar com uma certeza, ao mesmo tempo eu fico vendo pessoas de vários lados diferentes, pessoas que são especialistas, para entender como que eu, como indivíduo, como cidadã, consigo contribuir. Se eu não tenho nada para contribuir,
Ou se eu tenho alguma coisa, alguma doação pra gente inocente e tal, aí eu faço o que tá ao meu alcance. Mas às vezes, tipo, as pessoas elas querem só jogar sem saber nada. E aí, quando elas estão jogando opiniões sem saber nada sobre o assunto, quando você sabe o mínimo, não é saber tudo, não é tomar partido. E eu falei de uma situação muito extrema que tá acontecendo. Que é importante você saber, por mais que você não vá fazer nada, por mais que você não vá falar na internet, por mais que você não vá levantar a sua voz pra levantar uma bandeira de algum dos lados da guerra. Por mais que você não vá fazer isso, você tem que saber o mínimo pra que se você for entrar numa discussão, por mais que seja no offline com amigos, você não fale um bando de bosta, entendeu? E cara, é muito assustador porque quando, a gente engajou em algumas conversas, eu digo, tipo eu, Luan, tal, pessoas próximas. Em algumas conversas relacionadas a esse assunto, tinha gente falando tipo assim, a pessoa não sabia nada, ela não sabia nem o mínimo da origem do povo judaico. Ela não sabia o mínimo, do que foi o Holocausto. Ela não sabia o mínimo do que é a Palestina. Ela não sabia o mínimo do que é o islamismo. Tipo, não sabia o mínimo de nada, então ela só jogava uma opinião e se falava: "Mas com base em quê?", tipo assim, "Da onde você tirou isso?". Aí a pessoa: "Ah, porque eu vi". "Ah, porque eu vi". "Aí eu vi". "Aí eu sei". Aí você fala: "Mas você sabe mais ou menos o que tá rolando?". Tipo, aí a pessoa: "Não". Aí você fala: "Então por quê?". Aí eu não falo isso, né, mas por que você não cala a boca então e escuta, ou lê, ou estuda um pouco para poder emitir uma opinião? E eu vejo que o conhecimento, ele tá escondido no meio de tanta informação que a gente vê, ele tá se perdendo. A gente perde o conhecimento, porque é tanta informação que as pessoas ficam cada vez mais desinformadas. Eu falo isso inclusive no meu livro, O Jovem Digital, que caso você, querido, querida ouvinte, não tenha comprado ainda pra ler, por favor, compre o meu livro. É tão difícil escrever um livro, principalmente no Brasil, trabalhar com livros, mas é tão gratificante, então seria muito legal. Mas assim, até em questão política, quando vem eleições políticas, aí você vê vômitos de opiniões de lados, e você vê gente muito capacitada, que é ou de esquerda ou de direita, falando coisas extremamente pertinentes. Aí cabe a você quem você vai ouvir, e o que você vai tomar de decisão baseado também no que você vai buscar de conhecimento, ou no que você acredita. Porque vamos supor que você é uma pessoa de esquerda, e aí você vê uma pessoa de extrema direita tendo argumentos totalmente válidos, numa pessoa super estudada, uma pessoa que, cara, ela vê política, ela estuda política, e ela tem argumentos mega válidos pra sustentar o posicionamento dela e aquilo que ela defende. É totalmente inválido tudo que ela fala só porque você é de outro lado? Eu acredito que não. Por quê? Porque ela, obviamente, está validando a opinião dela com base em fatos, dados, estudo e coisa e tal. Isso não é não deve ser invalidado. É interessante você ver, até porque se você não concordar com isso, pelo menos você sabe o que é o isso que você não concorda, e vice-versa. Uma pessoa de extrema direita, aí tem uma pessoa que é de esquerda. E essa pessoa emite opiniões, é extremamente estudada, a pessoa, cara, manja disso. Aí você invalida tudo só pra você sustentar o seu lado, você vai xingar a pessoa, vai. Eu acho, com todo respeito ao seu posicionamento, mas eu acho o posicionamento burro. Mas não é por isso, é assim, eu acho burrice a gente não querer aprender e olhar para além da nossa bolha e da nossa opinião e do nosso sistema de crenças pra entender que existem opiniões divergentes e diferentes com base no mesmo assunto. Não existe uma verdade absoluta, existem várias visões e com base nessas visões, você pode tomar uma melhor escolha. Então por que que eu falei, porra, do nada meti, né, guerra, política, mas por que que eu tô falando sobre isso? Porque eu acho que, hoje em dia, o mundo tá com cada vez mais rápido, com cada vez mais informações, o que não significa conhecimento. Cada vez mais informações, cada vez menos conhecimento. E cada vez mais polarização. E nessa polarização as pessoas, acredito eu, com base na minha pura e simples opinião, que as pessoas se tornam mais burras. E o que é se tornar mais burro? É você não saber a fórmula de Bhaskara? É você não ter um QI de sei lá quanto? Não. É burro você tomar uma decisão que vá empobrecer o seu conhecimento. Na minha opinião, da Isabela. Então o que eu acho é assim, as pessoas elas estão cada vez mais lendo menos a fonte de uma notícia e buscando fontes confiáveis de notícias e cada vez mais vendo só um título e emitindo uma opinião vazia. Então assim, a gente vê muito, tem muitos perfis do que se chama de banca, né, digital. Perfis de fofoca, perfis de notícias, de informações, de enfim, notícias de famosos, celebridades, isso e aquilo.
E eu, normalmente, não sou a pessoa que me meto em polêmica, mas ultimamente tem saído algumas notícias sobre meu podcast, que eu acho muito legal, terem saído notícias e tal. E volta e meia, não só em publicações falando sobre mim, mas qualquer publicação falando sobre qualquer pessoa, normalmente, quando você abre os comentários, são pessoas muito amarguradas e com não todo mundo, tá? Tem algumas pessoas. Tem gente super pertinente, que se informa, né, ali, que gosta de estar a par da cultura pop e tal. Mas tem muita gente que não lê o que foi escrito, não escuta o que foi dito, ela só viu, teve uma impressão sobre aquilo, e aí ela xinga e emite uma opinião totalmente avulsa, que não tem nada a ver com o acontecido, não tem nada a ver com o que tá sendo dito, simplesmente pra ela exteriorizar uma parada ruim que tá dentro dela. Porque eu vi também um vídeo, ultimamente, de um cara que ele fala assim, que ele estava numa palestra, e aí ele falou para as pessoas: "Quando você espreme uma laranja, o que que sai dela?". E aí, as pessoas ficaram meio assim, e uma menininha que estava na frente de uns 7 anos, que estava ali, sei lá, com os pais e tal, falou: "Ué, que pergunta burra. Sai suco de laranja". Porque é o que tem aí ele: "Muito bem, é isso mesmo. Você sabe por que que sai suco de laranja?". Aí ela falou: "Porque é o que tem dentro da laranja". Aí ele: "Exatamente". Quando você espreme laranja, não vai sair suco de uva, não vai sair suco de maçã, vai sair suco de laranja, porque o suco da laranja é o que está dentro dela. Ele fala exatamente como as pessoas, quando te pressionam, ou seja, quando você tá numa situação difícil, quando você tá, não tá no momento bom, quando você tá sob alguma pressão, o que vai sair de você é o que está dentro de você. E é por isso que eu falo que é tão importante cultivar o seu ambiente interno da melhor forma possível. Porque se te espremerem, vai sair o quê? Ódio, raiva, xingamentos, inveja. Vai sair esse tipo de coisa? Ou vai sair compaixão, compreensão, empatia, resiliência, calma? Então, se você cultiva o seu ambiente interno da melhor forma possível, no momento de pressão, o que vai sair de você é algo bom e não algo ruim. E aí, isso mudou muita coisa na minha vida, pensar dessa forma, de umas outras formas também, mas compreender que eu acho burrice você não cultivar um ambiente interno bom, ou seja, cultivar bons pensamentos, cultivar hábitos que te tornem uma pessoa mais esclarecida, mais realizada com você mesmo. Mesmo que a sua situação não seja das melhores, mesmo que você esteja numa situação difícil, você ainda consegue cultivar um interior bom. E isso vem muito, assim, pra pessoas que falam: "Ah, mas pra quem não tem grana, pra quem tem que pegar um monte de ônibus, pra quem nananã". Eu entendo, mas pega um livro chamado Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, e ele explica exatamente isso. O que se aflora em pessoas, por exemplo, ele passou por 4 campos de concentração, duvido que o que você passe seja pior do que isso. Então, ele passou por 4 campos de concentração e ele fala que lá dentro as pessoas que mais conseguiam sobreviver em meio àquela situação absurda, eram pessoas que tinham mais sensibilidade interna, pessoas que eram mais sensíveis, que eram mais amorosas, porque elas conseguiam exteriorizar isso. Mas também tinham outras questões ali da dinâmica social que as pessoas, que também tinham mais compaixão, normalmente se iam mais cedo, né, porque não sacrificavam outras pessoas no lugar delas. Porém, o que ele traz é, você consegue buscar e encontrar sentido na sua vida, mesmo na escuridão, mesmo na dificuldade, mesmo no sofrimento, e ele traz isso como um ensaio psicológico real, através de uma situação, uma das piores situações que a gente viveu na humanidade. Então, o que eu acho muito interessante da gente pensar é, não é burrice a gente não cultivar isso internamente bem, a gente estudar, ler, querer construir uma base de conhecimento com o que a gente tem nas nossas mãos, com o acesso que a gente tem naquele momento, para que a gente crie oportunidades melhores, para a gente conseguir melhorar a nossa vida com base naquilo que a gente vive, na nossa realidade. Então, eu vejo que muitas das pessoas que comentam coisas amarguradas, que comentam opiniões totalmente nada a ver, são pessoas que não estão cultivando um ambiente interno bom. Então, são pessoas que estão sendo espremidas e tá saindo delas aquilo dali. Raiva, inveja, ódio, enfim, discriminação, preconceito, um monte de coisa. Então, eu acho que, enfim,
Não ia falar sobre isso, mas falei. Então eu acho que, enfim, eu vejo assim, tanto em emitir opiniões sobre assuntos delicados, que nem eu falei de guerra, de política, são assuntos delicados, não são assuntos que você só joga e foda-se. Tipo assim, você joga uma opinião que vai machucar, ou uma pessoa que tem familiares, eh, que estão em Israel, familiares que são judeus, ou a própria pessoa é, e você emite uma opinião contra esse lado sem ter a mínima noção, você vai machucar essa pessoa e vai invalidar toda uma experiência de vida dela e das pessoas próximas que você nunca viveu, simplesmente porque pela sua burrice. E vice-versa. Se você vai lá e fala que todos os palestinos são terroristas, blá blá blá, e você tem pessoas que são próximas, que nem eu tenho amiga próxima, que é muçulmana, que tem familiares palestinos, e ela viu esses inocentes, que são família, família, tipo sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó. Se você emite uma coisa dessa pela sua burrice de não entender o contexto maior, você machuca essa pessoa e invalida toda uma trajetória. Então o que a gente fala tem que ser minimamente embasado, ou é melhor a gente não falar. E aí, o que eu tô falando de pessoas mais burras é que eu trouxe um conflito, né? Tipo assim, péssimo exemplo pra eu trazer, mas também é bom para as pessoas talvez acordarem e verem o quanto elas estão machucando outras pessoas com o discurso burro que elas têm por não buscar o mínimo de informações ou simplesmente reconhecer que ali elas não precisam falar porque elas vão mais prejudicar do que ajudar. E ver só o que tá ao alcance. O que que eu posso fazer? Eu posso doar pra uma instituição? Ah, eu acredito que esse é o lado certo, então eu consigo? Eu consigo doar, alguma doação que vá ajudar? Eu conheço alguém que pode ajudar? Eu conheço alguma instituição? Sabe assim, fazer alguma coisa a respeito ao invés de só vomitar ali as informações. Mas o que eu vejo também, muito que tá acontecendo hoje em dia, e digo não só com outras pessoas, comigo também, e eu tô lutando contra isso, e aí eu vou falar pra vocês o que eu estou fazendo. É literalmente tanta informação, tanta informação, tanta informação que a galera tá ficando muito desinformada. Muito desinformada. Não sabem o mínimo das coisas. E não saber o mínimo das coisas e se sentir sobrecarregado pelo excesso de informação, mas não sentir que você tá aplicando essas informações novas em benefício da sua vida, da vida dos outros, da sociedade, da sua família, enfim. Isso acaba gerando uma frustração que te faz cultivar emoções, sentimentos e um ambiente interno horrível, entendeu? E aí sua vida fica toda desmoronando pra todos os lados. Se você vira aquela pessoa que reclama de tudo, que nada tá bom, que sempre tem problema, que blá-blá-blá, ao invés de falar: "Tá, o que que eu faço com a parada que tem aqui? O que que eu faço? O que eu faço? É isso. É o que é, não adianta eu ficar, né, tipo assim, o que que eu faço com isso? Como que eu mudo isso?" Que são as pessoas que transformam muito as realidades. E uma coisa que eu tô fazendo, que eu comecei a ver assim, cara, eu tô muito desinformada. Parece que eu tô informada, mas eu tô informada só de coisa idiota, que foda-se. Tipo assim, a vida do fulaninho que traiu o ciclaninho. Faz muito tempo que eu não vejo nada dessas coisas. Antes eu sabia as coisas. E aí eu falava, pra que que eu sei isso? Tipo assim, o que que muda na minha vida? Não muda nada, eu não consigo contribuir com nada, eu não consigo ajudar ninguém, eu não consigo fazer nada, nem me ajudar, nem ajudar ninguém, nem a minha família, nem meus objetivos. Tipo assim, eu podia estar aplicando esse tempo em um outro lugar. E eu não tô falando só de fofoca. Vê o que consome o seu tempo. Às vezes fofoca não consome o seu tempo. É tipo um passatempo que você vê ali, coisa e tal, você não comenta nada, é só porque você gosta de saber. Beleza. Mas vai pra uma parada que consome o seu tempo. Às vezes é ficar rolando feed em rede social. Às vezes é que também às vezes não te gera algo produtivo, às vezes gera, não sei, você tem que avaliar. Ou ficar em fóruns discutindo sobre um tema que você não vai mudar nada. Você tá tentando mudar a cabeça de pessoas que você nem sabe por que que você tá tentando mudar a cabeça dela, você às vezes só tá se sentindo sozinha e quer engajar numa conversa e brigar com alguém, entendeu? Você só tá descontando. E se, vou te dar aí uma sugestão, e se você aplicasse esse tempo? Ah, tô com raiva. Eu vi isso pra mim, na minha vida, eu falei: "Cara, a pressão tá subindo, e aí eu tô ficando mais explosiva, menos paciente, vou fazer uma luta". Eu sempre gostei de luta, você pode não gostar, mas enfim, buscar uma arte marcial é muito importante pra própria vida, muda muita coisa, assim. E eu sempre fui do boxe, pra quem não sabe, eu fiz 6 anos mais ou menos de boxe, depois que eu engravidei eu parei de fazer,
E aí eu faço esporadicamente, mas eu sou, modéstia à parte, boa, muito boa em boxe. E aí o Luan viciou no jiu-jitsu. E aí eu falei: "Cara, então eu vou", o boxe estava mais difícil de conseguir conciliar no meu dia a dia. Eu falei: "Não, então eu vou na academia de jiu-jitsu", comecei a fazer. E ali eu consigo não descontar em ninguém que tá na minha frente, mas ali eu consigo exteriorizar essa pressão e eu saio tão exausta. Hoje foi um dia, por exemplo, que eu fiz, né, o jiu-jitsu, fiz aula. Eu saio tão cansada, tão exausta, o meu físico, e tão leve, porque eu tirei um peso por estar fazendo uma arte marcial, por estar desafiando o meu corpo, por ter que fazer força, por ter que pensar em técnica e enfim, o que eu tenho que fazer, que eu simplesmente não brigo. Tipo assim, eu fico, entendeu? Para o resto do dia. Mas eu também senti essa sensação com 2 outros esporte faz isso com você, tá. A natação, você vai lá nadar, tal, você vai se sentir muito melhor também. Eu sentia isso quando eu corria muito, todo dia eu corria mais ou menos, tipo, eu corria 1 hora e todo sábado eu corria umas 2 horas. Então eu corria 10, 12 quilômetros todo dia e corria 21 todo sábado. Eu era assim, eu corria muito, 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 muito. Isso faz muitos anos, tá, antes de eu ficar com o Luan. Eh e era o meu momento de descompressão, eu não brigava com ninguém, eu era tipo assim, sabe, porque eu tinha o meu momento de exteriorizar aquilo, eu tinha o meu momento de equilibrar o meu corpo e o meu cérebro. "Ah, tá, mas não dá. E uma caminhada?" Rola. Porque corrida é barato, no sentido de que você precisa de um tênis, e você pode correr na rua, como você pode correr, sei lá, numa esteira ou na rua, ou você não precisa de muitas coisas pra fazer, né. Uma outra coisa que me ajudava muito e que também é barato de fazer, porque se você tem acesso à internet você consegue fazer sozinha, é praticar ioga. Ioga é uma coisa que eu faço, porque eu equilibro ali, né, eu faço o jiu-jitsu e ioga, tipo assim, um pouco a pouco. E o ioga me ajuda e tem treinos completos de ioga, tanto no app da Nike, tem o Nike, Nike Training, Nike Running, sei lá, que tem práticas de ioga de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, tem de vários tempos, e tem no YouTube também. Você coloca tanto de treino, um treino funcional, tipo: "Ah, eu quero suar". Tem lá o treino funcional pra você fazer junto com as pessoas que estão gravando, quanto tem um treino de ioga pra você fazer, e ioga também quando eu fazia eu ficava: "Nossa, leve o resto do dia, as coisas não me abalavam", era um outro tipo de energia. Eu balanceava de outro jeito. Na luta eu balanceio de um jeito, no ioga era de outro jeito. Então eu consigo, hoje em dia eu vou me balanceando no yin e yang, né. Mas eu acho isso muito importante, porque senão a gente se perde nesse rolê todo de velocidade, produtividade, informações, e aí a gente acaba ficando mais burro. Por quê? A gente não cuida do nosso corpo, não cuida da nossa mente, a gente não cuida de nada disso, aí a gente fica desbalanceado, tanto, em questão hormonal, quanto desbalanceado emocionalmente, porque o esporte, a saúde física, ela é importante para a sua cabeça também. E aí, enquanto a gente tá assim, a gente não consegue produzir e tomar as melhores decisões para nossa vida. E aí a gente começa a cultivar um ambiente interno hostil para nós e para os outros. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente toma decisões ruins, a gente exterioriza coisas ruins, a gente, eh, caga relacionamentos ou situações que poderiam ser muito boas para nossa vida, porque a gente não tá bem. E isso acaba sendo uma bola de neve que prejudica tudo. Então, uma outra coisa que eu fiz também é, eu troquei qualquer tipo de informação que eu pegava no digital. Então assim, se era Instagram de notícia, Instagram de fofoca ou perfis de curiosidade e coisa e tal, eu simplesmente parei de seguir. Tipo assim, não extraio minhas informações dali, não porque eu odeie, porque eu acho errado, é porque pra mim não estava legal, sabe, não estava me fazendo bem. E aí eu saí desse ambiente e troquei isso por livros. Então eu tenho meta diária de leitura. Eu leio 20 páginas por dia. Parece muito, não é. 20 páginas por dia de um livro passa muito rápido, às vezes menos de 1 hora você já leu 20 páginas, às vezes 20 páginas você lê em meia hora, sabe, 20 minutinhos, 25 minutos. É só você se propor a fazer. E a leitura me trouxe não só disciplina, mas calma, me trouxe os conhecimentos de uma forma, cara, às vezes a gente paga R$ 50 num livro, que valeria tanto, ou que você nunca teria acesso a esse conhecimento. E eu não tô falando só de livros,
técnicos, né, esses livros de como nã-nã-nã, ou Essencialismo que eu falei pra vocês, ou Comece pelo Porquê, ou o meu livro, eu tô falando também de livros de romance. Às vezes você fugir, você ter uma outra história, uma narrativa, você ter o seu ambiente de escape, isso vai trazer pra você outro tipo de estímulo cerebral. E aí o que acontece? Você começa a agir diferente na tua vida. Não é só na hora que você tá lendo, por exemplo. Você começa a agir diferente, você começa a fazer novas conexões, você começa a enxergar as coisas com ângulos diferentes. Então o hábito da leitura ajuda muito. "Ah, não consigo começar com 20 páginas por dia", começa com 10. 10 páginas você lê em 15 minutos, 20 minutos. "Ah, mas eu leio devagar", 30 minutos no máximo. Antes de dormir ou, como eu gosto, quando eu acordo. Eu gosto de ler de manhã. Então, ou pode ser antes de dormir ou de manhã. É que antes de dormir eu ficava meio, sabe, assim. Mas e antes de dormir eu gosto de ver série. Eu gosto de, tipo, o meu cérebro, descansar e não ter que pensar. Mas de manhã, acorda de manhã e nem sempre dá, tá, porque o meu de manhã não é assim: "As primeiras horas da manhã eu não faço nada". Não, porque eu acordo 6h30, arrumo as crianças pra ir pra escola, eles saem de casa 7h30, porque sim, demora 1 hora pra arrumar 2 crianças com sono de manhã. Tem que dar o café da manhã, fazer a malinha da escola, arrumar a lancheira, garantir que tá tudo ok, beleza. Aí eles vão pra escola, tem que escovar o dente, nã-nã, fazer tudo. Aí eles vão bonitinhos, cheirosos, lindos, maravilhosos pra escola. Aí depois que eles vão pra escola, eu faço algum exercício ou leio. Então assim, eu faço exercício, fui lá, fiz o jiu-jitsu. Beleza, aí eu chego, dou uma lida e começo a trabalhar, entendeu? Ou no horário de almoço eu dou uma lida. Então é importante. Ou às vezes você vai fazer uma esteira. Você lê, ou vai fazer, sei lá, bike. E se você der uma lida? Não a bike real, né, tipo aquelas de spinning, assim. E se você der uma lida? Ou e se você der uma lida, e depois for fazer uma caminhada? Ou fizer uma caminhada e ouvir um podcast específico, que te traga uma informação e que você goste e que te agrade. Por exemplo, o meu, adoraria que fosse ele. Mas assim, algo que realmente te provoque reflexões novas, estimule novas áreas do seu cérebro, estimule novos pensamentos, que te faça bem, que te traga informações pertinentes para sua vida, que te ajude a viver melhor, que te ajude a cultivar um ambiente interno melhor, que te ajude a ter melhores resultados. E aí eu notei que, tanto em âmbito profissional, quanto na vida pessoal, quando você toma essas atitudes e olha pra você como o seu maior patrimônio, né, o seu cara, tudo o que você faz, todas as relações que você tem, partem de você. Então assim, não tem como você achar que dá pra você não ligar pra como você tá se desenvolvendo e achar que as coisas vão ficar bem, não tem como. Porque uma coisa tá ligada com a outra, sabe. Mas dentro desse contexto, o que eu percebi é que eu tô conseguindo driblar a burrice nesse sentido. Então eu tô olhando e falando: "Cara, eu estava ficando mais burra, eu tinha menos informação, eu tinha mais informação, mas eu tinha menos conhecimento. Eu estava tão abarrotada de informação que eu estava cansada, eu não queria ler, eu não queria fazer nada de tanta informação". E aí eu notei: que informação? Nem eu sabia falar, porque era coisa tão nada a ver, que eu estava, tipo, eu não sabia opinar sobre nada, eu não me aprofundava em assuntos. E aí, sentindo essa parada na pele, que nem eu falei pra vocês, né, que eu ouço esse podcast já há mais tempo, que eu gosto de sentir as coisas na pele, não sei por que essa desgraça, agora eu tô tentando melhorar, mas depois que eu senti na pele a burrice de você entrar, assim, alguém tá falando algo, você simplesmente, tipo, não sei o que falar sobre, não faço ideia, sabe? Tipo, não me aprofundei, não faço ideia. Você dava, tipo, não sei. Eu entendi que eu precisava mudar. E aí nessa compreensão da necessidade de mudança, eu tomei essas atitudes que eu falei pra vocês, e tem me ajudado muito. Então assim, será que as pessoas estão ficando mais burras? Eu vou trazer 2 histórias de pessoas que eu conversei, porque eu vou deixar tudo no anonimato essas histórias, tá. Mas vou contar 2 histórias pra vocês avaliarem se a gente tá ficando mais burro ou não, tá. Uma história é de uma avó, de uma menina. A avó dessa pessoa, ela viu, em não sei onde, ela viu alguém falando que ia existir um apagão de 3 dias, que não ia funcionar energia elétrica, nem fogo, nada,
E aí ela comprou velas, que era a única solução eram essas velas, que eram velas de cera de abelha, um negócio assim. E aí ela comprou pra várias pessoas próximas essas velas, deu de presente essas velas e falou: "Na hora do apagão, a vela vai se acender. Tá bom, a vela vai acender". Com uma certeza absurda. E aí essas pessoas ganharam as velas, né, ganhou a vela de presente e falou: "Mas como que eu vou acender a vela se não vai ter fogo?". Ela vai acender. Porque "Ah, como você da onde você tirou isso?". Eu vi que fulaninho falou, que ciclaninho falou, eu vi em tal lugar". E aí eu te pergunto, essa senhora, ela é burra? Eu acho que essa senhora não é burra na vida dela, mas eu acho que, hoje em dia, as pessoas perderam a noção de discernimento. Então, para uma pessoa que tem um pouco mais de discernimento, não sei como é você, se você também compraria as velas, mas para quem tem um pouco mais de discernimento, dessa noção, uma pessoa que não é tão alienada dentro, né, tipo, consegue discernir melhor, eu acho que essa pessoa olharia e falaria: "Quem é que está me dizendo isso?". Qual é a fonte? Qual é a veracidade dessa informação, desse apagão, que nem fogo vai existir nesse apagão e só essa vela vai funcionar? Será que isso não é um discurso um pouco mentiroso, um pouco tendencioso pra pessoa que tá me vendendo a vela? Entendeu? Tipo, as pessoas elas estão perdendo a noção de discernimento e não é sobre a vovó aqui. Tanto que vocês estão vendo que eu tô muito calma, porque não é sobre a vovó, mas é sobre a nossa perda de capacidade de discernimento. Eu tô falando dessa situação, pensa em alguma situação aí, que alguém veio falar uma coisa absurda, você falou: "De onde você tirou isso?". Eu li, me mandaram no Zap. Cara, em época de política é insuportável, porque você vai ver uns 20 familiares que vão te falar um monte de notícia, nada a ver, e aí você vai falar: "Mentira, de onde você tirou isso?". "Vi no Zap". Você fala: "Caralho!". Mas, tipo assim, a sua fonte de notícia é o Zap? Tipo, é dali que você acredita, não só acredita, como você repassa. Como você quer que essa corrente de informação, que não tem em nenhum jornal sério, não tem em nenhuma fonte de notícia séria, não tem o embasamento, não tem dados, não tem provas concretas, aí você passa pra frente, porque fulaninho disse. Lembra a época que teve a eleição do Lula? A época, né, ano passado, que foi a eleição do Lula, e aí começaram a rodar no WhatsApp, eu não sei se vocês viveram esse rolê, mas enfim, que começaram a rodar no WhatsApp uns áudios, que era de pessoas falando que os militares já iam entrar numa intervenção, iam pras ruas, e que o militar e era o áudio do militar, e aí era tipo um cara falando, tipo um cara X. E eles passando, meu Deus, não sei, aconteceu? A intervenção militar desse militar que disse que já estava saindo, os cameras já estavam indo, já estava tudo acontecendo. Cara, eu lembro o terror, cara, de pessoas da minha família, assim, eu falando: "Caralho, isso é eu não sei como, eu não sei como, eu não sei como te falar". Mas você pesquisou no Google isso que você ouviu pra ver se tem veracidade? Porque se quando você pesquisava no Google não tinha nada. Então foi algo inventado e as pessoas elas não só estão caindo, como elas estão caindo forte, compartilhando. E por isso que a gente vive uma epidemia também de fake news, entendeu? Ou às vezes no trabalho também, tipo, ai, sei lá. Ó, outra história. Essa é uma outra história, que é de gente, essa aqui é muito boa, tá. É uma história de uma pessoa que ela estava fazendo hack na academia, né, agachamento no hack. E aí, o instrutor chegou pra essa pessoa e falou assim, dá vontade de rir. Ele chegou pra essa pessoa e falou assim: "Ó, quando você finalizar, você vai virar e prender o hack em um desses, né, negocinhos, e aí quando ele estiver preso, você sai". E a pessoa 3 vezes seguidas, ela abaixou, deixou o hack abaixar até lá embaixo e desceu e foi engatinhando. Ela saiu engatinhando do hack. Tipo assim, a pessoa não olhou para o lado e viu que dava pra ela só fazer tipo assim, você já tá agachada, aí você vai levantar numa hora do agachamento, você faz encaixa em alguma daqueles negocinhos e sai. Não, ela deixava ir até lá embaixo e saía engatinhando, não uma vez, não 2, 3 vezes. Aí eu te pergunto, essa pessoa é burra? Será que ela é burra na vida inteira dela? Ou será que essa pessoa simplesmente não teve a atenção necessária pra olhar em volta e perceber que existia um padrão, mesmo com alguém, tipo, instruindo? Porque não é que ela estava com medo do negócio, ela só assim, não sei nem como explicar. Então, a burrice pra mim, que eu sei que é uma palavra meio forte, né, burro, burra, não tá ligado com QI, com essa inteligência, está ligado com você tomar decisões pra que você tome escolhas melhores. Porque a gente precisa tomar uma decisão ativa de querer
desenvolver mais o nosso cérebro, o nosso lado, pra gente não passar por situações como essas, por exemplo. Pra gente não ir lá no Instagram xingar a vida de alguém que a gente nunca viu. Xingar alguém que você nunca viu na sua vida. Pra mim é burrice fazer isso. Você tá alimentando uma vida de escolhas burras. Porque ninguém se beneficia. Muito menos você, entendeu? Então, por exemplo, ali é um caso de desatenção muito claro, de várias vezes, da pessoa não perceber um padrão. Porque às vezes ela tá, às vezes, engolida no mundo digital. Ou ela acha que tudo vai acontecer, né? Tipo, é tecnológico, tudo vai acontecer. Agora com inteligências artificiais também, a gente vê muito casos de pessoas que, tipo, não conseguem mais escrever. Cara, o que eu tô estimulando as crianças, a Maia e o Léo, a Maia já tem a pinça certinha, né, de escrita. E ela tem 2 anos. E o Léo tá aprendendo a pinça agora na escola. Porque ele segurava com a mão fechada e agora ele tá aprendendo a pinça de escrever. Mas pra mim é indispensável. Eu faço exercício com eles de caligrafia em casa, pra eles, né, tipo, liga os pontos, tal, as letrinhas, os números. Na escola também, mas assim, em casa. Porque eu sei a importância de você aprender a escrever. Escrever com a mão. Escrever cursivo. É importante porque é importante para a sua função cerebral também, fazer a pinça. Então, a gente vê que muita dos avanços que acontecem, eles vêm junto com um certo emborrecimento. Emborrecimento do ser humano, não o emborrecimento do todo, né? A tecnologia vem para nos ajudar, mas ela vai emburrecer alguma área. Que nem a gente tá vendo, a inteligência artificial vem, muitas coisas positivas acontecem por causa disso, mas ela também dá uma emburrecida. Porque se você pergunta qualquer coisa e o ChatGPT te responde já cria pra você, você não cria você não tem aquele esforço inicial ou desenvolve o raciocínio lógico necessário pra conseguir escrever a parada. Você já depende e aí você se emburrece. Então eu acho que assim, pra fechar tudo, pra finalizar, antes de finalizar, vou deixar só os avisos aqui pra vocês, tá? Se você quiser, por favor, comprar o meu livro Jovem Digital, vou deixar o link aqui embaixo, assim como contratação de palestras corporativas ou, enfim, eu prometo que eu não faço uma palestra sobre gente burra ou sobre comportamentos burros, tá? Eu sei que isso não é muito vendável, não é muito legal. Então, não farei sobre isso, mas sobre outros assuntos pertinentes. Vou deixar também o link aqui da landing page de palestras pra você poder entrar em contato. O link também do Creators, que é o nosso curso de produção de conteúdo, e dos outros negócios, pra você poder chegar, enfim, tem no meu Instagram, comprar as roupas, tudo, tá? Mas o que eu queria falar pra vocês, pra gente finalizar, eu acho que não é que a gente tá mais burro. Eu acho que existem emburrecimentos, porque o nosso foco atencional não está no nosso autodesenvolvimento. Nosso foco atencional está em distrações. O tempo inteiro, o dia inteiro, todo o tempo. Então, se a gente tá distraído o tempo todo, obviamente, assim, é lógico que a gente vai se emburrecer em outros sentidos. Então, em ser mais desatentos, em ter menos raciocínio lógico pra resolver questões, problemas, menos profundidade de informações e emitir opiniões soltas que acha que, né, não machuca ninguém. E um ambiente interno mais hostil que você vai acabar colocando pra fora e prejudicando a sua própria vida. Então, assim, essa é a minha crença sobre será que as pessoas estão mais burras, sim ou não. E eu me incluo em tudo isso e a minha jornada está sendo tentar quebrar esse ciclo e não me emburrecer, entendeu? Me desenvolver como pessoa, como profissional. Então, espero aí que te ajude e que seja um abraço também pra você ver que todos nós passamos por isso e o que a gente faz a partir disso é o que vai mudar tudo e o que vai ditar, enfim, os próximos passos do nosso futuro e da nossa realidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e encontro vocês no próximo episódio. Ih, já chegou batendo na porta, hein? Beijo!